Como você já deve ter conhecimento, a Bíblia menciona em Mateus 22:14 que muitas pessoas são convocadas, porém apenas algumas são selecionadas. Dentro desse seleto grupo surge a dúvida: como saber se você está incluído? Essa é uma questão que provavelmente desperta sua curiosidade. Permaneça comigo até o desfecho deste vídeo, pois nele revelarei 9 indícios que apontam se você foi escolhido e favorecido. É importante ressaltar que fazer parte dos eleitos é uma das maiores bênçãos que um ser humano pode receber. Significa ser um representante de Deus na Terra, incumbido de realizar algo significativo em sua geração. Embora possa parecer insignificante à primeira vista, essa responsabilidade possui um impacto tanto geracional quanto eterno no âmbito espiritual. Reflita sobre o privilégio extraordinário que é ser escolhido e confiado por Deus, o Criador do Universo. Talvez você já tenha percebido alguns sinais, mas ainda esteja confuso em relação a eles. Este vídeo, com a orientação divina, proporcionará clareza. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever neste canal caso ainda não o tenha feito. E agora vamos explorar quais são esses sinais. Vamos começar com o primeiro ponto: as dificuldades significativas e aparentemente intermináveis. Mike Murdock, em seu livro A Tarefa, destaca que aquilo que te faz derramar lágrimas pode ser uma pista sobre o que Deus quer que você enfrente. Cada desafio que você está enfrentando neste momento contém uma pista valiosa sobre o que Deus quer que você resolva. O que te faz chorar? O que te machuca? O que te deixa abatido? É importante olhar para dentro de si para descobrir o segredo que Deus quer revelar. Além disso, é fundamental reconhecer que a maior parte da oposição e dos desafios que você enfrenta tem o propósito de construí-lo e prepará-lo para conquistas maiores no futuro. Mesmo que pareça que o mundo inteiro está contra você e as coisas não estão indo como planejado, saiba que enfrentar grandes dificuldades indica que você tem um chamado grandioso sobre a sua vida. O livro de 2 Coríntios 4:17 nos lembra que os problemas que enfrentamos atualmente, por mais leves e momentâneos que pareçam, estão nos preparando para uma glória eterna, que supera em muito todas as dificuldades. Isso serve para nos encorajar, lembrando que há uma glória futura que Deus planejou para nós alcançarmos. Deus permite que passemos por momentos difíceis para nos fortalecer e expandir nossa capacidade. Além disso, é importante entender que aquilo para o qual Deus nos chama pode não ser apenas para nosso benefício, mas também para o benefício dos outros. Um exemplo clássico é a história de José. Deus permitiu que ele passasse por diversas tribulações para, no futuro, salvar toda uma nação. Quanto maiores forem os desafios que você enfrenta, mais glorioso será o seu futuro. Assim como aconteceu com José, você também foi escolhido e destinado a propósitos maiores. Se estiver passando por adversidades, não se desespere. Você está prestes a cumprir o seu destino. Vamos para o segundo ponto: o sentimento de ser odiado sem motivo aparente. Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente não gostam de você sem uma razão clara? Parece que não importa o que faça, elas nunca mostram apreço por você, mesmo quando você tenta ser gentil. Mesmo ao ignorar suas atitudes negativas, elas parecem não se importar muito com você e estão prontas para desconsiderar suas boas ideias. Porém, não se deixe abalar. Isso acontece porque você é um escolhido. Um sinal revelador do seu chamado é quando as pessoas menosprezam você e tentam silenciá-lo. Não se intimide nem desanime. Elas estão contra você, porque reconhecem em você uma grandeza que desejariam possuir. Existe algo extraordinário e singular em você que desperta inveja neles. Ao invés de celebrá-lo, sentem-se ofendidos. Mas não se preocupe com essas pessoas. Concentre-se no que Deus tem planejado para você. Descubra qual é o propósito que Ele tem para a sua vida e siga em frente para cumpri-lo. O que os outros pensam de você não importa. Enquanto Deus estiver ao seu lado, você está em maioria e pode confiar em sua maravilhosa companhia. Jesus disse aos seus discípulos em João 15:19: se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Portanto, saiba que as pessoas podem te odiar simplesmente porque Deus te escolheu.
Se as pessoas ao seu redor conspiram constantemente contra você, sem motivo justo, é um sinal positivo de que você foi selecionado para um propósito divino. Há um mandato celestial sobre a sua vida. Vamos abordar o terceiro ponto: a sua natureza generosa e alegre como doador. Você tem uma inclinação natural para dar às pessoas de forma incondicional. Ajudar os outros e atender às suas necessidades, sem esperar nada em troca, é um forte indício de que você foi escolhido para um propósito maior. Mesmo que isso signifique sacrificar suas próprias necessidades, há um chamado superior sobre você. Talvez você não esteja ciente disso, mas é verdade que o seu hábito de dar tem um grande significado. Nem todos têm essa capacidade, especialmente quando não é conveniente. No entanto, você é excepcionalmente altruísta em compartilhar seus recursos, que podem ir além do dinheiro. Pode ser dedicar seu tempo a pessoas que precisam de companhia, contribuir para causas de organizações, igrejas ou escolas, ou ajudar os idosos. Qualquer uma dessas ações demonstra que você está destinado a algo maior, que foi escolhido para ser um instrumento nas mãos de Deus. É como o menino da história bíblica dos 2 peixes e 5 pães, destinado e escolhido para ser parte do milagre que Jesus estava prestes a realizar. Se ele não tivesse compartilhado sua modesta refeição, 5.000 homens teriam passado fome e perecido no deserto. Graças à sua alegria em dar, ele reconheceu seu chamado. Da mesma forma, sua disposição em contribuir para o bem-estar dos outros revela muito sobre você. É um sinal claro de que Deus o escolheu para ser uma fonte de ajuda e conforto para aqueles que estão em necessidade. Pode ser para um ministério com dificuldades financeiras ou para pessoas desesperadamente necessitadas. Isso serve para encorajá-lo a continuar espalhando o bem e sendo uma bênção para os outros. Essa é a sua vocação, é quem você é. Você possui um ministério especial e foi selecionado para encontrar satisfação em servir aos outros e fazê-los felizes. Permita-se ser usado por Deus e Ele, por sua vez, irá abençoá-lo abundantemente. O quarto ponto é sobre o conhecimento interior que você possui. Há algo dentro de você que indica que você é destinado a algo maior. Você simplesmente sente que é extraordinário, que há um propósito definido em sua vida. Essa autoconsciência positiva é algo que não pode ser explicado facilmente. Enquanto assiste a este vídeo, algo dentro de você está confirmando isso. Fico feliz em informar que você é um escolhido. Talvez você constantemente sinta que não pertence ao lugar comum, como se fosse uma águia pronta para alçar voo alto. O conforto da vida ordinária o deixa desconfortável. Você anseia por mais e não consegue ficar parado. Às vezes, sente uma forte vontade de sair da sua zona de conforto, explorar e alcançar novos horizontes. Todos esses são sinais de que você tem um chamado. Jesus, com apenas 12 anos, sabia que não estava destinado a ser apenas um carpinteiro. Ele sentiu dentro de si um chamado para um propósito maior. Esse sentimento profundo o impulsionava a agir. Foi por isso que ele se dirigiu a Jerusalém para ensinar os estudiosos, surpreendendo até mesmo seus pais terrenos, José e Maria. Quando o encontraram no templo, após dias de busca angustiada, questionaram por que ele os havia deixado preocupados. Sua resposta revelou sua clara compreensão de seu chamado divino. Ele sabia que tinha que estar na casa de seu pai. Da mesma forma, talvez você sinta que tem um propósito maior a cumprir. Esse profundo senso de ser separado para obras maiores define sua identidade e sua missão. Se esse for o caso, comece a trabalhar para realizar o sonho que Deus colocou em seu coração. Siga esses impulsos divinos e, com a orientação de Deus, você encontrará seu caminho para cumprir seu propósito. Vamos ao quinto ponto: a apreciação por ser autêntico. A Bíblia nos lembra de que fomos maravilhosamente criados, mas infelizmente nem todos vivem de acordo com essa verdade. Se você ama ser genuinamente você mesmo e detesta fingir ser outra pessoa, há uma grande probabilidade de que você seja um escolhido. Você abomina a ideia de viver uma vida falsa e não tolera que outros ajam de forma hipócrita. Sua preferência é pela sinceridade, e você não suporta a imitação ou a insensibilidade. Esse sentimento surge quando você é chamado para abraçar a autenticidade e encontra difícil se conformar com a desonestidade.
Isso indica que você está destinado a ser você mesmo, o que o torna único e especial. Isso o diferencia dos demais, impulsionando-o a se desenvolver e a se tornar a melhor versão de si mesmo. Essa autenticidade lhe confere a força necessária para se tornar quem você deveria ser. Você não pode ser como Pedro ou João, pois são entidades distintas, com personalidades próprias. Existe uma grande alegria em simplesmente ser quem você é. Deus usa aqueles que são genuínos, não os falsos. Portanto, se você também valoriza essa autenticidade, então já fez sua escolha. Vamos ao 6º ponto: ser a ovelha negra. Se você está seguindo em uma direção contrária à maioria, isso pode ser um sinal positivo de que você foi escolhido. Talvez você seja totalmente diferente de seus irmãos em relação à sua perspectiva, mentalidade, opiniões, ideias e métodos. Você frequentemente se sente como uma peça fora do lugar, com uma sensação de não pertencimento à multidão. Sempre que se encontra sozinho em sua forma de pensar, é porque você está destinado a algo maior. Você prefere criar seu próprio caminho, em vez de seguir o trajeto que os outros seguem. Esse comportamento revela que você tem um chamado especial sobre você, pois foi selecionado para uma missão maior. Quando você se vê inclinado a fazer algo diferente do que as pessoas ao seu redor estão fazendo, demonstra sua autenticidade como alguém que foi escolhido. Vamos abordar o 7º ponto: o anseio por mais. Quando você não se contenta com o status quo, isso é um indicativo positivo. Você anseia apaixonadamente por mudanças, acreditando que há mais na vida para ser descoberto. Talvez você sinta uma sede por algo mais elevado, buscando ir além do comum e desvendar mistérios mais profundos. Sua curiosidade é insaciável, e você está pronto para absorver todo o conhecimento, ideias, experiências e insights que puder. Há um chamado dentro de você para explorar e descobrir mais. Se você se identifica com essa descrição, então foi escolhido. A Bíblia afirma em Mateus 5:6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O desejo por mais é o que o destaca dos outros. À medida que você se entrega a esse anseio por novidade, começa a aprender coisas que nunca imaginou antes. Vamos falar sobre o 8º ponto: ser um farol para os outros. A vida não é apenas feita de momentos felizes, ela é uma mistura de alegrias e tristezas. Quando você enfrenta dificuldades e consegue superar os desafios, adquire uma experiência valiosa que pode ajudar os outros em suas próprias jornadas. Sua capacidade de liderar e guiar os outros através de tempos difíceis é um forte indício de que você foi escolhido. A vida o capacitou para ser um farol, iluminando o caminho para aqueles que precisam de orientação. Finalmente, o 9º ponto: a crença em um poder supremo. Se você reconhece a presença de uma força maior, chamando-o para ser uma luz na escuridão para os outros, então, meu caro amigo, você foi escolhido. É hora de abraçar o seu chamado e seguir em frente, pois você tem tudo o que é necessário para cumprir o seu destino. Você não está sozinho. O poder supremo de Deus está ao seu lado, dando-lhe apoio. Vá e realize o propósito para o qual foi chamado. Esteja disposto a brilhar em um mundo que precisa da sua luz. Encontrar-se nessa posição é um forte indício de que você foi escolhido. Agora que você sabe que foi escolhido e chamado para cumprir um propósito, não basta apenas saber, é necessário agir. Comece a servir em todas as áreas possíveis, onde possa cumprir esse chamado em sua vida. Lembre-se de que você foi selecionado por Deus para um propósito especial. Ele o escolheu não por causa de suas próprias realizações ou qualificações, mas porque viu algo único em você. Você é um recipiente para espalhar seu amor e luz pelo mundo. Abrace esse chamado com fé e humildade, sabendo que Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Confie na orientação de Deus e fortaleça-se em sua força ao seguir o caminho que Ele preparou para você. Lembre-se de que foi escolhido por uma razão, e com Deus ao seu lado, você é capaz de realizar coisas extraordinárias. Tenha fé e avance com coragem, sabendo que você foi escolhido. Ser escolhido é uma oportunidade incrível para começar a usar os dons que você recebeu para atender aos critérios necessários para cumprir o propósito dado por Deus. Não espere mais. Continue observando o que Deus está prestes a fazer por você durante suas provações.
Continue sendo uma bênção para os outros. Concentre-se em Deus e não no que as pessoas dizem sobre você. Acredite em Deus e anseie por mais dele. Vamos orar. Senhor Deus, expresso minha gratidão por me conceder a graça de ser contado entre os seus escolhidos. Agradeço pelo propósito que me foi designado e por fazer parte das maravilhosas obras que o Senhor realiza nesta temporada. Que seu nome seja louvado e exaltado. Pai, enquanto respondo ao seu chamado em minha vida, peço sua orientação e ensinamento para cumprir seus mandamentos na terra. Imploro que o poder do Espírito Santo desça sobre mim para me equipar e capacitar. Que eu seja agraciado com a bondade de ser uma pessoa benevolente, naturalmente inclinada a ajudar os outros de todas as maneiras possíveis. Ensina-me a cultivar o altruísmo e a dedicar tempo ao seu trabalho e serviço. Que eu me torne alguém que coloca os interesses dos outros em primeiro lugar em todos os aspectos. Fortalece-me para superar todas as dificuldades que surgirem em meu caminho. Instrua-me a enxergar os belos planos que o Senhor tem para mim em cada desafio que enfrento. Capacita-me a ser resiliente, a não ceder diante da adversidade e da oposição. Ajuda-me a confiar em Ti enquanto atravesso os altos e baixos da vida. Pai, peço que me ajude a amar aqueles que me odeiam sem motivo. Conceda-me o espírito de perdão perpétuo. Abra meus olhos para ver as boas e grandiosas coisas que o Senhor realiza por meio de mim. Conceda-me o espírito de liderança para orientar outros com sucesso. Ensina-me a auxiliar os necessitados durante seus momentos difíceis, ajudando-os a encontrar consolo e descanso em Ti mais uma vez. Peço que me ajude a ouvir e a fazer o que o Senhor me chamou para fazer, concedendo-me a graça de cumprir meu destino. Que Sua presença esteja constantemente comigo, capacitando-me em todos os meus esforços. Permita que o Espírito Santo me guie, revelando o que preciso saber, aprender e fazer para cumprir meu propósito. Agradeço, Senhor, por ouvir minhas preces. Em nome de Jesus oro, amém. Se este vídeo impactou positivamente sua jornada espiritual, por favor clique no botão curtir. E não se esqueça de se inscrever neste canal para mais mensagens edificantes. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.